Good morning, friends. Bom dia, amigos. Bem-vindos ao podcast Bom Dia Amigos, onde trazemos as últimas notícias e atualizações para vocês, a noiva no mundo todo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 23 de setembro, eu sou William McMasters. E olá do Zimbábue, eu sou Steven Tutani. Bem, bom dia a cada um de vocês que estão ouvindo, e a você, irmão Steven. É ótimo estar de volta com você novamente. Sim, senhor, é sim. Confio que você esteja indo bem. Oh, pela graça dele, indo maravilhosamente bem, desfrutando do jubileu gastronômico que Sim. tivemos ouvindo essas mensagens. Amém, amém. É difícil acreditar que nós já concluímos a série dos 7 selos. Eu sei. E que mensagem apropriada na semana passada. Parado na brecha. Uau! Sim, não acredito que eu já tinha ouvido como ouvi no domingo passado. Eu sei que nós dizemos isso a cada mensagem que ouvimos agora, mas aquela foi uma mensagem muito pessoal do fundo do coração que ele transmitiu lá. Amém. A palavra está sendo revelada mais e mais a cada vez que nós a ouvimos. E houve tanta coisa lá, eu nem mesmo sei por onde começar. Mas aquela foi uma verdadeira carta de amor para nós. E como ele disse, parecia muito pessoal. Quero dizer, ele estava se abrindo sobre o que estava sentindo e o que estava passando até o momento em que Deus lhe mostrou o seu sinal eterno. Oh, amo essa parte. Deus falando de lábios a ouvidos com seu profeta, mostrando aquele sinal eterno, o seu nome naqueles 7 montes, os 3 picos do seu ministério lá também. E realmente impressionou-me o fato de que ele estava retornando para as mesmas pessoas que rejeitaram a mensagem. Estava orando ao Senhor para mudar o seu sentimento e retornar, alcançá-las. Isso é parar na brecha. Amém. Quão poderoso é parar-se na brecha por essa geração. Por mim. Amém. Pensando no passeio de carro enquanto ele dirigia pelo país, ele estava falando com Deus sobre ser um profeta. E foi Deus quem disse: você foi chamado para estar num ofício muito mais alto do que aquele. Que maravilha! Não sei se entendemos isso completamente. Quero dizer, mastigando isso, é algo que me deixa boquiaberto. E depois da oração dele no final, falando: dá-me a vara do Senhor e a estenda sobre os enfermos e aflitos, e também julgamento para aqueles que rejeitam isso. Que coisa! E em seguida o irmão Way morre e é ressuscitado dos mortos lá mesmo. Que povo abençoado nós somos por termos sido escolhidos para vermos o que vemos e ouvirmos o que ouvimos. Amém. Sou muito grato pelo alimento armazenado nessas fitas. Amém. Esta palavra está se revelando mais e mais. Que momento emocionante é este para o crente, e sabe? Em todos os outros lugares que você olha está escuro e sombrio, sinais de advertência por toda parte. Mas louvado seja o Senhor, estamos na arca, seguros e protegidos. Agradecemos-te, Senhor. No mês passado, relatamos o desaparecimento de vários tablets do escritório da Zâmbia e a equipe do escritório de Lusaka estava trabalhando ativamente com a polícia local para localizar os tablets e um possível suspeito. Bem, finalmente conseguimos encerrar o caso, depois de fazermos a infeliz descoberta de que era o zelador do escritório que havia roubado e revendido os tablets. O irmão Maurício trabalhou em conjunto com a polícia para encontrar e localizar o maior número possível de tablets roubados. Mas isso mostrou-se ser muito difícil depois de descobrirem que a maioria dos tablets foi vendida na rua para indivíduos. Mesmo assim, conseguimos localizar um pequeno número de tablets. Também tivemos a interessante descoberta de que vários tablets chegaram a mãos de crentes na província longínqua no noroeste da Zâmbia, a mais de 10 horas de distância. Isso foi uma surpresa, uma bênção surpresa. Se querem saber, já que havia crentes numa área em uma das nossas próximas rotas de distribuição de tablets, louvado seja o Senhor. Pode ser que nós nunca saibamos quem recebeu um daqueles tablets roubados, mas temos certeza de que o Senhor guiará sua palavra até as mãos de uma semente destinada em algum lugar. Afinal, a única coisa que os tablets é a palavra. Sendo assim, todos aqueles que, sem saber, compraram aqueles tablets com este conteúdo privilegiado, eles agora serão confrontados com a bendita oportunidade de ouvir a voz de Deus e de receber a vida eterna. Amém. Além disso, os policiais que nos ajudaram diligentemente nesse caso ficaram muito curiosos sobre os conteúdos dos nossos tablets, o que os torna tão valiosos para nós. Um policial em particular até marcou um encontro particular com o irmão Maurício no escritório para saber mais sobre a mensagem.
e desejar receber o material da mensagem. Estamos orando para que eles continuem retornando para receberem mais. Também continuamos esperançosos em oração pela alma do zelador da VGR, o qual foi considerado culpado pelo roubo dos tablets. O homem se desculpou completamente e pediu perdão pelo grande mal que fez a VGR e a noiva da Zâmbia, pois ele tinha claro conhecimento do propósito dos tablets Ágape. Ele prometeu entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e não há nada maior do que nós gostaríamos de ver. Como sempre, somos gratos que Deus é quem está no controle e agradecemos a Ele por cada aprovação, teste e vitória. Recebemos este maravilhoso relatório do irmão Ivan, nosso bibliotecário da VGR no Pônio Nord, Congo Brazzaville. Mais uma vez, ele e sua equipe estão trabalhando arduamente para divulgarem esta mensagem do Tempo do Fim em Ponte Nord. Vamos ouvir o irmão Ivone nos contar tudo sobre isso. Saudações fraternas no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe ricamente. Sou o irmão Ivan Makosso, bibliotecário da Biblioteca da Voz de Deus no Congo, em Brazzaville. Aqui está um relatório de um recente trabalho missionário realizado em julho de 2023. No dia 8 de julho, eu e uma equipe de pelo menos 60 missionários fizemos uma viagem missionária um pouco diferente de tudo que já fizemos aqui antes. Depois de um farto almoço, seguimos para a rotatória na nossa cidade, no bairro de Lowande. Não há palavras para explicar tamanha conquista. Foi simplesmente a mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Havia 5 equipes com 3 missionários cada uma, e eles entraram nas casas como os espiões de Josué na casa de Raabe. Nós fomos casa por casa, e estranhos e pagões por completo que nunca ouviram falar do irmão Branham abriram seus braços para nós, e tocamos um total de 9 sermões, ouvindo as fitas em 9 famílias diferentes. Apagões ouvindo o irmão Branham com particular atenção ao sermão de 1º de julho de 1963. Vem, segue-me. Eles convidaram seus vizinhos, esposas e filhos para se unirem conosco e ouvirem ao irmão Branham. Que atmosfera! Que presença! Era como se nós fôssemos amigos de longa data de todas aquelas famílias. No final de cada culto, separadamente, os ouvintes exclamavam: "Que maravilha! Por que o irmão Branham não prega sermões mais longos? Colocamos uma fita muito longa. Oh, que maravilha!" Pegamos os trechos das orações do irmão Branham pelos enfermos e colocamos em vários pendrives com um pequeno rádio e fomos para o hospital geral. Estávamos em 5 equipes com 3 missionários cada uma, que se agruparam em todos os quartos do hospital e fizeram essa oração do profeta, exortando os enfermos a crerem nela, pois o anjo disse: "Nada resistirá às tuas orações." No entanto, devido ao grande número de missionários, o gerente do hospital pediu que primeiro escrevêssemos para o diretor do hospital, a fim de prosseguirmos com tais ações, o que nos impediu de irmos adiante naquele momento e de como nossas equipes estavam. Portanto, agora estamos prestes a realizar esta missão, mas a realizaremos em breve. Instalamos aplicativos como a mesa, o WhatsApp da VGR, nos celulares daqueles que passaram por nós. 5 missionários experientes receberam as passagens para instalarem a mensagem do irmão Branham. Havia cerca de 30 pessoas que agora têm o sermão do irmão Branham em seus celulares. Em seguida, devemos invadir o ponto de ônibus, a rotatória e as ruas, convidando os que passam a irem ao local estabelecido para ouvirem William Branham e acompanharem um vídeo do seu próprio testemunho. 4 almas no local entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. E logo após a partida dos missionários, recebemos muitos telefonemas de pessoas que receberam folhetos e livros de sermões para irem ao escritório, para serem batizadas e receberem as fitas. Havia também uma equipe de oração. Oh, que maravilha!
Enquanto tudo isso estava acontecendo, uma equipe com 7 missionários ficou no escritório da VGR, orando seriamente pela divulgação missionária que estava ocorrendo naquele momento. Concluindo, distribuímos 225 folhetos em menos de 1 hora, mais de 1.500 folhetos distribuídos em pouco tempo. Também 50 cartões de memória SD que devem conter 162 sermões de William Branham. Também oramos por 3 pessoas muito enfermas e cremos que o testemunho será dado para a glória dele. Uma missão verdadeiramente bem-sucedida pela graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo seja louvado para sempre. Seu precioso irmão Ivan Makosso, de Pointe Noire, Congo, Brazzaville. Shalom. Deus abençoe, irmão Ivan. Sim, esse é um trabalho missionário extenso. E todo esse trabalho é para que as pessoas possam receber a salvação e a cura ao ouvirem a voz de Deus nas fitas. Amei saber de como eles tinham uma equipe de pessoas no escritório, que permanecia de joelhos orando pelos missionários que estavam fora de casa. Bem, ele nos ensinou que esse era o segredo do sucesso nos campos missionários, a oração. Amém. Maravilhoso trabalho, irmãos, e agradecemos por compartilhar tudo isso conosco. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Uma das melhores coisas que podemos relatar é quando ouvimos falar de pessoas que recebem a palavra para os nossos dias e a revelação de quem Deus enviou para chamar uma noiva. O irmão Marian Okani, nosso gerente do escritório da VGR na Finlândia, enviou o seguinte relatório de uma igreja inteira que aceitou a mensagem. Diz assim: recebemos boas notícias da Lituânia. Uma igreja inteira aceitou a mensagem. No início, alguns deles conseguiram obter os livros da mensagem. Depois, começaram a compartilhar entre eles. Agora estão lendo e estudando com entusiasmo. O testemunho deles foi que agora recebem o irmão Branham como mensageiro para a nossa era. Que Deus te abençoe, irmão Mário. Uau! A igreja inteira se achegando para a mensagem. Isso é Amém. impressionante. Isso não acontece com frequência. E a Lituânia está profundamente enraizada no catolicismo. Louvado seja Deus, a luz rompeu através de um testemunho impressionante. Amém. Quão importante é para vocês comer alimento físico todos os dias? Desde o momento em que nascemos, o alimento é uma prioridade e é absolutamente necessário para nos mantermos vivos. Bem, quão mais importante é o nosso alimento espiritual? Ele é vida para o crente, ele nos dá força de todas as formas inimagináveis e alimenta a nossa alma. Por ordem de Deus, o seu profeta armazenou o nosso alimento, a palavra sem mistura de Deus é armazenada nas fitas para manter a noiva nutrida durante essa época de fome. Com isso em mente, estamos muito entusiasmados em anunciarmos que um contentor de 3.000 tablets Agape foi enviado da sede da Voz de Deus em Jeffersonville na terça-feira, 5 de setembro, e viajará mais de 6.300 milhas, ou seja, mais de 10.000 quilômetros para chegar ao seu destino em Douala, Camarões. Espera-se que leve entre 5 a 6 semanas para que o contentor chegue ao porto, onde os crentes estão a esperar ansiosamente. Amém. Você consegue imaginar a expectativa que 3.000 famílias devem ter por este alimento espiritual que está chegando? É seguro dizer que o entusiasmo e expectativa de terem o seu próprio tablet Agape deve ser extremamente alto. Isso dará a cada uma dessas famílias a capacidade de apertarem o play a qualquer hora, em qualquer lugar, e se banquetearem com a palavra de Deus. Isso é sensacional. Vamos todos nos unir e mantermos essa remessa de tablets em oração, enquanto ela atravessa o oceano e passa pela alfândega. O irmão Michelangelo Mayala, representante da VGR em Joanesburgo, África do Sul, enviou-nos um pequeno relatório de um culto de fita que ele realizou nos bairros de Joanesburgo, na África do Sul. Aqui está o irmão Michael. Saudações. No mês passado, eu atendi a um convite na humilde casa da irmã Evelyn Machaba. A irmã Evelyn Machaba congrega numa das principais igrejas da região de Tembisa,
No entanto, devido a um filho falecido que era um visitante regular do escritório da VGR em Capton Park, ela ouviu falar sobre o avivamento do Ministério de Fitas. Desde o falecimento do filho da irmã Evelyn, ela teve de contar com a ajuda e o apoio de outros irmãos e, por meio deles, solicitou que eu a visitasse para um culto de fita na sua casa no município de Ivory Park. O município do nosso parque é um subúrbio densamente povoado a leste de Joanesburgo, onde muitos vivem em condições precárias, como pouco acesso à eletricidade, ambiente sanitário deficiente e mora em barracas e casas onde, durante o inverno, tal como agora, o frio afeta a saúde da maioria deles. Mas a nossa querida irmã desejava apenas uma coisa: ter uma casa que fosse um lugar onde a voz do profeta fosse bem-vinda. Seu desejo foi realizado no sábado, dia 12 de agosto de 2023. Eu fui visitar essas almas valiosas e expor-lhes a voz do nosso profeta William Marion Branham. Ela convidou os seus vizinhos e familiares para irem assistir ao culto da manhã e da noite. Pela manhã, compartilhamos e falamos sobre a obra da VGR e o seu propósito de ter a voz de William Branham nas mãos da noiva, a importância desse mensageiro enviado por Deus e o dever imperativo de ouvir a sua voz. À noite, tivemos um culto diferente do habitual. Estávamos ouvindo a voz do mensageiro pela primeira vez naquela humilde casa. Ouvimos a fita traduzida no idioma Soto do Norte, Vem, Segue-me, 1963-06-01. Podíamos ver a empolgação nos olhos da congregação naquela reunião à noite. O nosso culto começou às 18 horas e, devido a pouca iluminação, tivemos que iluminar o recinto com as luzes do telefone e com uma extensão. Depois usamos um único bloco para permitir que os crentes lessem enquanto ouviam o sermão. Após o culto, o irmão Marvelous me disse que alguns jovens queriam ser batizados no dia seguinte, no domingo à tarde. Então, realizamos um culto de batismo no domingo, dia 13 de agosto, à tarde, no centro de distribuição da VGR, onde 5 almas entregaram sua vida a Deus e decidiram se comprometer a seguir a mensagem da hora. Com base na tua confissão, diante das testemunhas aqui, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por nossa querida e amada irmã Evelyn Mashaba ter disponibilizado a sua casa. Agradecemos a Deus pela voz do sétimo anjo que tocou aqueles jovens e os levou ao Senhor. Agradecemos a todos os irmãos de Creetown por seu sacrifício para ajudarem na realização daquela reunião de fita. Que Deus abençoe a todos vocês. A serviço dele, irmão Michael, VGA, Johannesburgo. Serra Leoa, localizada na costa sudoeste da África Ocidental, está experimentando os efeitos do amor ágape que cresce entre os crentes, à medida que eles se unem ao redor da palavra. O irmão Musa McCarthy, o nosso bibliotecário e distribuidor da VGR naquele país, acaba de retornar de uma viagem de distribuição de tablets ágape e dá testemunho disso neste relatório. Nosso irmão disse: saudações, queridos irmãos. É com grande satisfação que compartilho uma atualização sobre a nossa distribuição de tablets ágape em Serra Leoa. A nossa dedicada equipe de 4 pessoas partiu de Bo para Freetown no dia 21 de agosto, enfrentando uma forte chuva, mas chegamos em segurança por volta das 23h40. Equipados com um projetor, gerador, computador e muito mais, partimos um dia antes para garantirmos que tudo estivesse em ordem. A turnê de distribuição de ágape em Serra Leoa superou todas as expectativas. No dia 27 de agosto ao dia 10 de setembro, distribuímos 244 tablets para crentes de 8 igrejas locais. Testemunhamos reuniões emocionantes entre os crentes, os quais não se viam há anos, refletindo o crescente amor ágape entre a noiva no mundo todo, especialmente aqui na África Ocidental. Ele continua:
Durante as nossas apresentações, nós mostramos os aplicativos da VGR, como Lifeline e a Mesa. Tivemos cultos de fitas que atraíram um público significativo. Também reproduzimos os vídeos de apresentação do Ágape, os quais repercutiram profundamente no público. A disponibilidade dos tablets Ágape como parte da visão da VGR foi recebida com entusiasmo e gratidão. Louvado seja o Senhor! Os crentes expressaram a sua sincera gratidão pelo irmão José e a sua equipe. O nosso trabalho continua com mais igrejas para percorrermos em Freetown e além. Agradecemos aos nossos amigos e ao distrito local de Freetown e Lwingport por sua calorosa recepção e espírito de amor. Shalom, irmão Musa, gerente da VGR em Serra Leoa. Recebemos frequentemente relatórios de louvor e amamos compartilhá-los com vocês. Hoje temos um que aconteceu recentemente e sabemos que será uma bênção para vocês, assim como foi para nós. A nossa irmã diz: gostaria de agradecê-los pelas vossas orações. Pedi orações por nossa filha Ashley. Ela estava programada para fazer uma operação do coração na quinta-feira, 31 de agosto. A equipe de cirurgia iniciou, preparou-a e ela estava a dormir profundamente. Inseriram-lhe catéter na veia arterial e ela foi entubada. O último passo antes de abrir o seu peito, o médico passou uma sonda atrás do seu coração para ver onde começaria a cortar a válvula. Ele ficou surpreso, saiu e imediatamente pediu para ver a família na sala de consulta. Ele nos disse que a cirurgia foi cancelada. Talvez a válvula cardíaca precisaria ser reparada algum dia, mas não hoje. Louvado seja Deus, ela não só continuará a ser uma guerreira de oração, mas uma guerreira de oração com um testemunho de cura. Agradecemos-vos mais uma vez por suas orações, que Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Que testemunho. Obrigado por enviar isso. Bem, isso encerra o episódio de hoje. Não deixem de estar atentos às atualizações no decorrer da semana no site brana.org, no WhatsApp e nosso aplicativo Lifeline. Como sempre, agradecemos-vos muito por se juntarem a nós hoje. O Senhor permitindo, nós esperamos ver vocês na próxima semana. Até lá, que Deus abençoe. Shalom.